O assunto que iremos tratar está em Hebreus capítulo 9, versos de 6 a 15. As bênçãos da ascensão. As bênçãos da ascensão. Hebreus 9, de 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais uma vez abrirmos a tua palavra. Tu possa nessa noite, ó Deus, ajudar-nos a entender os teus propósitos para a nossa vida. Obrigado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, abrindo assim, ó Deus, o caminho eterno para estarmos na tua presença. Graças te damos por tudo, pelo teu cuidado, pela vida e pela salvação. Orienta-nos então através da tua palavra e faça a obra em cada coração. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Bênçãos da ascensão. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 12, diz: Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, logo depois de 40 dias da ressurreição de Cristo, Cristo e seus discípulos estão aqui, subiram ao monte chamado das Oliveiras. E o versículo 10 diz: Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos se apresentaram. E o versículo 11 disseram, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Então, a ascensão de Cristo é o tema do nosso estudo nesse dia. A ascensão é um retorno literal, corpóreo, de Cristo ao céu. Então, Cristo voltou para junto do Pai, da onde ele veio. Então, esses dois anjos que apareceram também nos deram uma garantia, prometeram que ele vai voltar como vimos que ele foi. Não é o tema da nossa abordagem, o que nós vamos ver é a ascensão de Jesus Cristo, o motivo pelo qual Jesus voltou ao céu. Rapidamente vamos ver três aspectos que Jesus Cristo voltou ao céu. Primeiro, Cristo, antes da sua ascensão, ele havia dito que o Espírito Santo viria habitar naquele que o reconhecesse como Salvador. Atos 1:8, versículo 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós recebemos como salvos o Espírito Santo para sermos testemunha. Por quê? Porque o homem, mesmo salvo em Cristo pela sua própria carne, não pode fazer a obra de Deus. Por isso que o Espírito foi dado ao salvo para ser testemunha. E o Senhor aqui nos deu essa missão de sermos testemunha. Quando ele foi elevado aos céus, versículo 9, e quando dizia isso, vendo, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se dos olhos daqueles que o viam. Por que foi necessário Cristo retornar
aos céus para completar a sua glorificação. Então, nós, como seguidores de Cristo, recebemos na ausência dele um Consolador, que é o Espírito, aquele que ele prometeu que enviaria. E esse Espírito está nos ajudando a sermos uma testemunha. Então, a ascensão de Cristo aos céus foi necessária para cumprir a sua glorificação, mas ele não nos deixou órfãos, porque ele mandou o Espírito para habitar no coração de todo aquele que o reconhece como Salvador. João 16, 7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Cristo foi, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não viria para habitar em nós. Então ele nos mandou, o Consolador ficará com o crente até que ele parta desse mundo, ou pela morte, ou quando o nosso Senhor retornar para levar o seu povo através do arrebatamento. João 14,16 diz que Cristo rogaria ao Pai e ele nos daria esse Consolador para que ele ficasse conosco para sempre. Então a vida cristã, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador, no momento da sua conversão, ele recebe o Espírito de Deus. A tristeza que existia naquele tempo para os discípulos pela separação daqueles que viram a Cristo pessoalmente, ela foi suprida com o Espírito, esse Consolador, o Consolador no sentido de ajudador. Ele nos ajuda a cumprir a vontade de Deus nesse mundo. Então o Espírito é que nos dá a compreensão da palavra de Deus para que nós nos tornemos crentes fiéis e eficientes no nosso trabalho cristão, no nosso testemunho. Então, assim como o Espírito deu poder para aqueles discípulos no início da igreja primitiva fazer a obra do Senhor, quando o Senhor se ausentou, esse é o mesmo Espírito que dá poder a todo crente nos tempos contemporâneos para fazer a vontade de Deus. Nós somos a igreja dos santos nesses dias, porque nós temos o Espírito que nos ajuda na santificação através da palavra de Deus, para compensar a perda, a ausência do nosso Senhor. Ele está presente em nossa vida através do Espírito. E no poder do Espírito é que nós podemos cumprir a palavra de Deus, podemos cumprir os mandamentos de Deus. Eles não nos são pesados. Por quê? Porque ele nos dá o discernimento através da palavra de Deus para que nós possamos cumprir. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ele está falando, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Então o Espírito é que mantém a palavra viva dentro de nós, porque ele faz com que nós guardemos a palavra de Deus, porque nós, na nossa condição carnal, ainda a velha criatura que habita conosco, nós somos incapazes de guardar a palavra de Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que o Espírito prometido veio para habitar no crente. O Senhor, quando da sua ascensão, deu esse penhor a todo aquele que o reconhece como Salvador. No momento da sua conversão, recebe então o Espírito. A verdade divina pode ser refletida na nossa vida pelo viver, pelo andar no Espírito. E isso está a promessa até que o Senhor venha, como ele disse lá aos varões galileus, os anjos falaram aos varões galileus, homens galileus, porque estáis olhando para o céu, este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido, há de voltar como vos havia dito, como vocês viram ele subir para o céu, há de voltar. Então, até que ele volte, esse Espírito vai nos conduzir nos caminhos do Senhor, viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, essa é uma das premissas que nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo como Salvador. Na ascensão, uma das bênçãos é receber o Espírito Santo de Deus. Outro motivo pelo qual Cristo retornou para o céu e nós temos a bênção da ascensão é que Cristo é o nosso intercessor. Cristo é o nosso intercessor. O Senhor ascendeu aos céus a fim de estar diante de Deus para apresentar como nosso intercessor diante das necessidades que nós temos. Nós apresentamos ao Pai em nome do Senhor. Então ele está à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por todo aquele que crê nele como Salvador. Suas necessidades, suas ansiedades são apresentadas em oração diante do Pai na pessoa
de Jesus Cristo. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que a ele se achegam, vivendo sempre para interceder por eles. Salvar perfeitamente aqui, irmãos, não quer dizer no sentido assim que Cristo vai continuar nos salvando. Aqui quer dizer no sentido de interceder junto a Deus em razão das nossas necessidades, seja por provações que nós estamos passando, seja por tentações da nossa carne, seja por pressões externas, por enfermidades, por tudo aquilo que muitas vezes o mundo coloca como peso sobre nossas vidas, nós apresentando esse peso na pessoa de Jesus Cristo diante de Deus, Ele está intercedendo junto ao Pai para nós termos forças necessárias e vivermos no presente tempo de forma a agradar a Deus. Voltando lá para o nosso texto que nós lemos no início de Hebreus capítulo 9, o nosso texto nos mostra, versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Então, Cristo inaugurou o tempo de correção da forma como o homem entrava na presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote diante das coisas celestiais, maior e mais perfeito tabernáculo, o corpo de Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados, o sangue que foi derramado, é a forma digna de apresentar diante de Deus o homem. Então ele apresentou o seu próprio sangue sobre o propiciatório celestial como expiação pelos nossos pecados. Por quê? Versículo 12, por causa de que aquele sangue que era apresentado, nem sangue de bodes, de bezerros, eles não tinham condição de justificar o homem plenamente diante de Deus. Eles cobriam os pecados, mas não justificavam o homem plenamente. Mas olha o que diz o versículo 12, mas por seu próprio sangue entrou uma vez só no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o sangue de Cristo, ele tem o poder para perdoar eternamente o pecado. Versículo 7, mas no segundo, só o sumo sacerdote, aqui o segundo está se referindo ao Santo dos Santos, ali no versículo 3, que ele fala, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então, Cristo entrou no Santo dos Santos uma única vez. Por quê? Porque o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer por si mesmo e pelo povo o sacrifício pelos pecados. Mas Cristo ofereceu-se a si mesmo pelas culpas de cada um que crê nele como Salvador, uma única vez, abolindo o sangue de bodes, abolindo todos e quaisquer rituais necessários, conforme a lei exigia, para justificar o homem. Então, entrou definitivamente, não há mais necessidade de ninguém entrar diante de Deus e apresentar justificativas pelos pecados dos homens, como era feito na época da lei, porque Cristo aboliu completamente, purificando os nossos pecados com seu próprio sangue, aboliu qualquer ritual, qualquer necessidade. Versículos 13 e 14, porque se o sangue de touros e bodes e cinzas de novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto a purificação da carne, olha só, quanto mais, versículo 14, o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, uma vez por todas, uma única vez, Cristo nos justificou diante de Deus. Versículo 14, pelo Espírito Eterno, ou seja, Jesus Cristo consentiu em tomar o nosso lugar como sacrifício diante de Deus. Por quê? Porque nós, homens pecadores, éramos incapazes, assim como aquele sangue de bodes e novilhos eram incapazes de purificar eternamente, nosso sangue, o nosso sacrifício também é incapaz, mas o sangue de Cristo, perfeito, imaculado, nos purifica uma única vez. Então, ali do versículo 11 ao versículo 14, nós vemos que Cristo, pelo seu sacrifício, tornou-se o sumo sacerdote dos bens futuros. Por quê? Porque Cristo satisfez
todas as exigências da lei que exigiam expiação e traz a redenção, coisas não possíveis pela lei. Ele trouxe com seu sacrifício. Através desse sacrifício nós temos uma consciência purificada. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então Cristo, ele é o único caminho para o santuário celestial, e é mediante a morte expiatória de Cristo que nós temos a redenção. Então houve a necessidade da morte, a morte interveio, satisfazendo todas as exigências de Deus para a redenção do homem. Então nós temos perdão dos nossos pecados e a nossa herança eterna em Cristo Jesus. Então Cristo tornou-se e é o nosso mediador. Tornou-se mediador de um novo testamento. Por quê? Porque a aliança anterior feita lá com Abraão, com Isaac e com os patriarcas, ela era incapaz, mesmo tendo recebido a lei, era incapaz de perdoar pecados, cobria pecados, mas o sangue de Cristo nos torna purificados do pecado, e ele está sendo nosso intercessor diante de Deus. Somente através dele é que nós podemos apresentar as nossas petições. Não há nenhuma outra forma do homem apresentar suas petições senão por esse que morreu na cruz por seus pecados e tornou-se o intercessor diante de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei, foi o único que não pecou. Todo homem é sujeito ao pecado, mas Cristo viveu, cumpriu a lei, viveu nesse mundo de forma digna, sem pecado, para nos apresentar justificados diante de Deus e ser o nosso intercessor. Então, os benefícios da ascensão: enviou o Consolador, o Espírito Santo, e Cristo também é nosso intercessor. Outro motivo, ele foi preparar-nos lugar. João 14, 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei para buscar-vos, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então Cristo está preparando lugar para cada pecador arrependido, cada um que reconhece o sangue de Cristo derramado na cruz por seus pecados, terá um lugar preparado. Então a ausência do nosso Salvador também é necessária, porque além de ter enviado o Espírito Santo, além de ser o nosso intercessor, ele está preparando o lugar, e esse lugar que ele está preparando é um lugar de paz. Lembra que ele disse: em mim tende paz, no mundo terei aflição. Nós vamos ter a paz eterna na presença de Deus. É um lugar especialmente preparado para aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. É um lugar permanente, é um lugar eterno, um lugar perfeito, onde não terá mais pecado, onde não terá a nossa carne conspirando contra o Espírito que habita em nós, aonde o pecado não dominará mais sobre nós. Então veja, irmãos, que local que nós teremos como salvos em Cristo, como morada eterna. E Cristo está preparando esse local para nós. Muito em breve estaremos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja pelo arrebatamento ou a qualquer momento, né? Em tempos até de pandemia, se Deus assim permitir, pela morte física. Mas isso não tem poder, não tem domínio sobre nós, porque nós temos essas promessas maiores de nosso Senhor. Então, considerando, irmãos, que nós somos introduzidos nessa união com o Salvador, através da fé, tudo que aconteceu a Cristo é considerado por Deus como se tivesse acontecido a nós mesmos, pessoalmente, a cada crente. E essa ascensão que Cristo teve, nós teremos um dia, como falei, seja pelo arrebatamento, ou seja pela transformação do nosso corpo, quando nós formos revestidos de glória. É claro que quando nós morrermos já estaremos eternamente na presença do nosso Deus, mas um dia teremos um corpo semelhante ao de nosso Salvador, revestido de glória. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós fomos crucificados com Cristo
naquela cruz quando ele morreu. E aqui o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas, como o pastor Wesley tem nos ensinado no estudo de Gálatas, ele está falando às igrejas da Galácia que elas eram formadas por parte de judeus e por parte de convertidos, também convertidos, né, gentios. E o apóstolo está falando sobre a doutrina, ensinando a fim de que as igrejas da Galácia pudessem viver na fé. E essa é a mesma fé que nós vivemos, porque nós fomos justificados. Ou seja, as obras da lei não mais devem ter domínio, não deviam ter domínio sobre aqueles Gálatas, assim como não deve ter domínio sobre nós, né? Porque nós vivemos pela fé nesse Salvador. A lei foi cumprida em Cristo. Então, por mais imperfeito que nós sejamos, se nós vivemos pela fé em Cristo, nós somos capazes de fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra. Não é uma questão de guardar a lei, mas é por opção pela fé em Cristo, vivermos nas pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de forma a agradarmos a Deus. Então, em Cristo, nós somos livres espiritualmente da nossa velha natureza. É o que Paulo estava dizendo aos Gálatas, né? Não fique preso à velha natureza, ou seja, judeu, se converteu em Cristo, viva pela fé em Cristo. Esqueça daquilo que dizia anteriormente. Agora é uma nova realidade, que é o sangue de Cristo que nos purifica, e nós devemos viver por essa fé. Então a velha natureza não participará desse lugar celestial que Cristo está preparando, porque nós seremos revestidos com um corpo semelhante ao nosso Salvador. Esse mesmo corpo que Cristo recebeu e que ascendeu ao céu será semelhante ao nosso corpo glorificado, de glória, sem pecado, porque nós estaremos vivendo eternamente nesse local que Cristo está nos preparando. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Somos sepultados nele, então a nossa carne não pode dominar sobre nós, porque essa carne não vai herdar esse local que nós viveremos eternamente. Colossenses 3,1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Somos ressuscitados neles e devemos, irmãos, viver o reino de Deus nesse presente tempo, né? Assim como nós, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós, como salvos em Cristo, devemos já viver o reino de Deus, ou seja, nesse presente tempo, porque nos preparando para viver nesse local celestial, aonde é o reino eterno de Deus, aonde não terá o pecado, aonde nós deveremos nos portar de forma santa e irrepreensível. Por que não nos portarmos já no presente tempo de forma santa e irrepreensível como salvos em Cristo Jesus, sepultados nele? Ou seja, como Cristo viveu, é o desejo que o crente deve ter em viver no presente tempo. Efésios 2,6 e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então estamos assentados nos lugares celestiais desde agora. A nossa morada no mundo é passageira, mas vivamos como se fosse já um preparo para a morada eterna. Então, irmãos, a nossa salvação, ela foi contemplada e posicionalmente já estamos na glória, mesmo aqui nesse mundo, já estamos na glória. Por quê? Porque o nosso nome já está inscrito lá no livro da vida. Uma vez que estamos unidos em Cristo, que Ele possa ser o nosso cabeça, a nossa posição estabelecida aqui nesse mundo, de forma a dar-nos testemunho daquilo que Cristo fez por nós. Que nós, como salvos em Cristo, possamos dar graças a Deus de coração, irmãos, por todas as bênçãos que resultam da sua ascensão. Porque se Cristo não tivesse assunto aos céus, não teríamos o Espírito de Deus nos orientando, não teríamos esse lugar que vai ser preparado para nós vivermos eternamente na presença de Deus. Jesus está sentado no seu trono, o seu trono de poder. Tudo já tem consumado do que existe nesse mundo. Só no Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ver a glória de Deus.
Eu já vi a glória de Deus em Cristo Jesus. Você que nos assiste, já viu a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo? A obra que Ele realizou por nós? O Espírito que Ele nos enviou? Se você ainda não crê, precisa crer. Então a obra de Cristo, Ele realizou. Agora Ele quer realizar no teu coração também através da salvação. Ou seja, Ele te convida para que tu possa tomar posse das bênçãos, dos benefícios da ascensão. Mas primeiro precisa passar em reconhecer Jesus Cristo como Salvador, que Ele morreu pelos teus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, teve a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, foi para junto do Pai, que está lá, que Ele enviou o Espírito que tu pode receber crendo nele como Salvador. Esse Espírito vai te guiar nesse mundo, esse Espírito vai te guiar no dia a dia para fazer a vontade de Deus e crer que Cristo está lá no céu, intercedendo no momento que tu recebe a Ele como Salvador, pelas tuas necessidades. Não terá uma vida fácil nesse mundo depois de salvo, mas terá a presença do Espírito e esse intercessor junto a Deus, aonde tu vai apresentar as tuas necessidades diante de Deus. Ele vai mostrar e Deus vai atender conforme a sua misericórdia. Mas para que isso possa acontecer, precisa passar pela cruz de Cristo, porque nós não merecemos, mas Cristo nos dá a vida eterna. Ele alcançou essa graça diante de Deus de nos justificar e Ele quer te salvar também, assim como me salvou um dia. Então, meu convite para você que nos assiste é que possa nos procurar. Nós mostraremos na palavra de Deus como tu também pode ter os benefícios da bênção da ascensão de Cristo, que além de te dar salvação, te dá o Espírito para te conduzir no presente mundo de forma a agradar a Deus e também está preparando esse lugar eternamente lá no céu para estar tu, eu e todos que creem nele como Salvador eternamente na presença de Deus. E o fato maior, sendo um intercessor por todas as necessidades que nós temos diante do Pai. Que Deus possa abençoar a sua palavra, nos procure através do telefone, das redes sociais e nós te mostraremos como tu pode crer em Cristo como Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nós temos a certeza da vida eterna, que tu veio a esse mundo para sofrer pelos nossos pecados, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, ó Deus, enviou teu Espírito para nos confortar, nos consolar, todo aquele que crê em ti como Salvador, está à destra do Pai intercedendo pelas nossas necessidades, ó Deus, se preparando esse lugar para eternamente, quem sabe muito em breve, estarmos todos reunidos e vivendo sem o pecado, ó Deus, na tua presença. Somos gratos por essa certeza. Se temos alguém que não crê a Cristo como Salvador que nos assiste, que tu possa trabalhar nesse coração, nessa mente, para a transformação de suas vidas também. Graças te damos por tudo, pela tua palavra, em nome de Cristo que eu oro. Amém.